Minha esposa pediu o divórcio porque eu era zelador. Disse que merecia alguém com ambição, que estava cansada de viver com um homem que passava o dia limpando o prédio dos outros. O que ela não sabia é que aquele uniforme azul era apenas um disfarce. E que em 6 meses ela seria obrigada a me ver exatamente no lugar onde jurou que eu nunca chegaria. Às vezes as pessoas confundem humildade com fraqueza, e quando descobrem a diferença, já é tarde demais. Me chamo Gabriel. Tenho 32 anos e durante 3 anos trabalhei como zelador de um prédio comercial em São Paulo. Acordava às 5 da manhã, vestia meu uniforme e passava o dia cuidando da manutenção, limpando os corredores, trocando lâmpadas. O prédio tinha 20 andares e abrigava escritórios de algumas das empresas mais importantes da cidade. Advogados, consultores, empresas de tecnologia. Gente que passava por mim como se eu fosse invisível. Minha esposa, Carolina, trabalhava como assistente em uma dessas empresas. Foi assim que nos conhecemos. Ela era diferente dos outros. Ou pelo menos eu achava que era. Me cumprimentava, conversava comigo nos elevadores, sorria quando me via. Começamos a namorar e ela dizia que não se importava com minha profissão, que o importante era o caráter, não a conta bancária. Nos casamos 2 anos depois. Alugamos um apartamento pequeno na Zona Leste. Nada luxuoso, mas era nosso. Eu trabalhava no prédio durante o dia e à noite fazia cursos online. Administração, finanças, mercado imobiliário. Carolina não entendia por que eu estudava tanto. Dizia que estava bem do jeito que estava. Mas eu tinha planos. Planos que ela nunca se deu ao trabalho de perguntar. As coisas começaram a mudar quando ela foi promovida. De repente, Carolina tinha novos amigos, frequentava happy hours, começou a se vestir diferente. Passou a evitar falar sobre mim nas reuniões sociais. Quando alguém perguntava o que eu fazia, ela mudava de assunto. Sentia vergonha. Eu via nos olhos dela. Um dia ela chegou em casa e pediu para conversarmos. Sentou no sofá com aquela expressão que eu já conhecia. A expressão de quem ensaiou um discurso a caminho de casa. Disse que precisávamos repensar nossa relação, que estávamos em momentos diferentes da vida, que ela estava evoluindo e eu continuava estagnado. Terminamos ali mesmo. Ela queria o divórcio. Me mudei para um apartamento ainda menor, um quarto e sala em um bairro mais afastado. Continuei trabalhando no mesmo prédio, vestindo o mesmo uniforme, fazendo as mesmas tarefas. Mas agora tinha algo novo ocupando minha mente. 2 meses antes de Carolina pedir o divórcio, eu havia fechado a compra de 3 salas comerciais no 12º andar. Usei cada centavo que juntei nos últimos 5 anos. Mais um empréstimo bancário agressivo. Ninguém sabia, nem ela. As salas estavam vazias e precisavam de reforma. Durante 3 meses trabalhei nelas à noite, depois que todos iam embora. Pintei paredes, troquei pisos, instalei divisórias. O zelador reformando seu próprio investimento. A ironia não passava despercebida por mim. Contratuei uma empresa de administração imobiliária para anunciar os espaços. Em 2 meses, as 3 salas estavam alugadas. O retorno cobria o empréstimo e ainda sobrava. Comprei mais 2 salas no 15º andar, depois mais 3 no 8º. Em 6 meses, eu era dono de 8 salas comerciais no prédio onde trabalhava como zelador. Carolina não fazia ideia. Ela passava por mim no corredor, olhava para o lado, seguia para o escritório no 10º andar. Provavelmente contava para as amigas como tinha sido inteligente em se livrar do marido sem ambição. Enquanto isso, eu assinava contratos de locação, negociava valores, planejava minha próxima aquisição. Foi quando o dono do prédio decidiu vender. Ele estava velho, cansado, queria se aposentar no interior. Colocou o edifício inteiro no mercado. 20 andares, localização privilegiada, um dos endereços mais valorizados da região. O valor era alto, mas não impossível. Conversei com 3 investidores que conheci durante minhas aulas de mercado imobiliário. Montamos um consórcio, fizemos a proposta, o dono aceitou. Se você já foi subestimado,
Se já ouviu que não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo quando ninguém acreditava que eles conseguiriam. A negociação levou 3 meses. Advogados, documentos, vistorias, financiamentos. Eu continuava trabalhando como zelador durante todo o processo. Vestia o uniforme, limpava os corredores, consertava torneiras. As pessoas continuavam me tratando como se eu fosse parte da mobília. Carolina passava por mim quase todos os dias, às vezes com aquele sorriso de superioridade. Outras vezes simplesmente me ignorava. Ela estava namorando um gerente de vendas de outra empresa no prédio. Carro importado, roupa cara, aquele tipo de homem que faz questão de mostrar o relógio quando aperta o botão do elevador. Eu via os dois saindo para almoçar. Ele passava o braço na cintura dela com aquela propriedade agressiva. Carolina ria alto demais, falava alto demais. Queria que eu visse. Queria que eu sentisse que tinha feito a escolha certa. O que ela não sabia é que o apartamento onde ele morava era meu. Uma das primeiras propriedades que comprei há 2 anos. Ele pagava o aluguel rigorosamente no dia 5 de cada mês. Nunca atrasou. Um inquilino exemplar financiando indiretamente minha expansão no mercado imobiliário. A vida tem ironias interessantes. Durante aqueles 3 meses de negociação, continuei minha rotina. Acordava cedo, trabalhava no prédio, assistia às reuniões do consórcio à noite. Meus sócios eram 3 empresários experientes. Eles tinham o capital. Eu tinha o conhecimento específico daquele edifício. Cada cano, cada sistema elétrico, cada detalhe estrutural. 3 anos trabalhando ali me deram uma vantagem que nenhuma vistoria técnica conseguiria igualar. A escritura foi assinada em uma sexta-feira. Oficialmente o prédio tinha novos donos. Eu era sócio minoritário com 25%. Mas estava no contrato que eu seria o administrador geral, responsável pela gestão, pelas contratações, pelas decisões operacionais. Os outros sócios eram investidores passivos. Queriam retorno, não dor de cabeça. Marquei a reunião de transição para a segunda-feira seguinte. Convoquei todos os funcionários do prédio. Também enviei convites para os representantes das empresas locatárias. Era protocolo, apresentação da nova administração, alinhamento de expectativas, essas coisas. A reunião seria no auditório do 2º andar às 9 da manhã. No domingo à noite, comprei 3 ternos, nada extravagante, mas eram ternos de qualidade. Azul marinho, cinza carvão, preto, sapatos de couro italiano, gravatas discretas. Fui ao barbeiro pela primeira vez em meses. Estava pronto. Segunda-feira. Cheguei ao prédio às 7 da manhã. Não vesti o uniforme de zelador. Subi direto para o escritório do 20º andar, que agora era meu. Vista para a Avenida Paulista. Mesa de mogno. Cadeira executiva. Ainda cheirava a novo. Às 8h45 desci para o auditório. Já tinha bastante gente. Funcionários, gerentes, diretores das empresas. Vi Carolina entrando com o namorado. Ela usava um vestido azul que eu nunca tinha visto. Provavelmente comprou com o cartão de crédito dele. Sentaram na 3ª fileira. Ela estava rindo de alguma coisa que ele disse. Fui para os bastidores. Meus sócios já estavam lá. Cumprimentos, apertos de mão, últimos ajustes. Eles subiriam ao palco primeiro para falar sobre o investimento, a visão, os planos de modernização. Depois me apresentariam como administrador geral, 9 horas. As luzes do auditório baixaram levemente. Um dos meus sócios subiu ao palco. Começou falando sobre a importância daquele edifício, sobre o potencial de crescimento, sobre parcerias de longo prazo. O auditório estava em silêncio. Carolina bocejou. Provavelmente achava aquilo tudo muito tedioso. Então ele disse as palavras que eu estava esperando. Disse que a nova administração seria comandada por alguém que conhecia aquele prédio como ninguém. Alguém que viveu cada detalhe, cada desafio, cada oportunidade. Alguém que transformou o conhecimento em propriedade e humildade em estratégia.
Ele falou meu nome, Gabriel Mendes, o novo administrador geral. Subi ao palco. As luzes se acenderam completamente. 200 pares de olhos me olhando, alguns confusos, outros curiosos, e 2 específicos completamente arregalados de choque. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria revelado tudo imediatamente ou esperado o momento perfeito? Me conte nos comentários. Carolina estava pálida, a boca entreaberta, os olhos fixos em mim como se estivesse vendo um fantasma. O namorado dela olhava confuso, tentando entender por que ela tinha aquela reação. Eu ajeitei o microfone e comecei a falar. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Mendes e sou o novo administrador-geral deste edifício. Alguns de vocês me conhecem. Durante 3 anos trabalhei aqui como zelador. Cuidei da manutenção, da limpeza, de cada detalhe que mantém este prédio funcionando. Aprendi cada cano, cada sistema, cada particularidade desta estrutura. E agora vou usar esse conhecimento para tornar este o edifício comercial mais eficiente e valorizado da região. O silêncio no auditório era absoluto. Podia ouvir o som do ar-condicionado. Vi alguns funcionários trocando olhares. Vi gerentes se ajustando nas cadeiras. Vi Carolina congelada na terceira fileira como uma estátua de sal. Continuei. Falei sobre os planos de modernização, novos sistemas de segurança, atualização da infraestrutura tecnológica, otimização dos espaços comuns, renegociação de contratos de fornecedores. Cada palavra saía com clareza, com autoridade, com a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Expliquei que haveria mudanças na gestão. Algumas posições seriam reestruturadas. Novos protocolos seriam implementados. Tudo visando eficiência e valorização do patrimônio. Disse que estava aberto a sugestões, que conhecia os desafios porque vivi eles, que esperava a colaboração de todos nessa nova fase. Terminei a apresentação e abri para perguntas. Várias mãos se levantaram. Respondi sobre prazos, sobre investimentos, sobre impactos nos contratos de locação. Fui técnico, objetivo, profissional. Exatamente como aprendi nos cursos que fiz, enquanto Carolina dormia ao meu lado, achando que eu era só um zelador sem ambição. A reunião durou 1 hora. Quando terminei, as pessoas começaram a se levantar. Alguns vieram apertar minha mão. Gerentes que nunca tinham olhado para mim agora me cumprimentavam com sorrisos forçados. Secretárias que me tratavam como mobília agora me chamavam de Senhor Mendes. Carolina não se mexeu. Continuava sentada na terceira fileira. O namorado estava falando algo no ouvido dela, mas ela não respondia. Só me olhava. Aquele olhar de quem está recalculando toda a realidade que conhecia. Terminei de cumprimentar as pessoas e comecei a sair do auditório. Tinha reuniões agendadas, contratos para revisar, decisões para tomar. Passei pela fileira onde Carolina estava. Nossos olhos se encontraram por 2 segundos. Não disse nada. Não precisava. Subi para meu escritório. Tinha uma pilha de documentos esperando. Contratos de locação para analisar, propostas de fornecedores, relatórios financeiros. Trabalhei sem parar até a hora do almoço. Minha secretária entrou para avisar que tinha alguém querendo falar comigo. Sem agendamento. Disse que era urgente. Era Carolina. Mandei entrar. Ela estava diferente. O vestido azul que parecia tão elegante agora estava amarrotado. A maquiagem borrada nos cantos dos olhos. Entrou devagar. Fechou a porta atrás dela. Ficou parada por alguns segundos só me olhando. Ofereci uma cadeira. Ela sentou na beirada, nervosa, as mãos tremendo levemente. Gabriel, ela começou. A voz saiu fina, quase um sussurro. Eu não sabia. Você nunca me contou. Por que nunca me contou? Olhei para ela sem expressão. Por que você nunca perguntou, Carolina? Você assumiu que sabia tudo sobre mim. Assumiu que um zelador não poderia ter planos, ambições, estratégias. Assumiu que o uniforme definia quem eu era.
Ela abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a descer. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de percepção, de entender o tamanho do erro, de calcular tudo que jogou fora. Eu estava construindo um império enquanto você sentia vergonha de mim. Comprava propriedades enquanto você se escondia quando me via no corredor. Fechava contratos enquanto você saía para almoçar com homens que pagam aluguel para mim. E sabe qual é a parte mais interessante, Carolina? O apartamento onde seu namorado mora. Aquele com vista para o parque que você tanto elogia nas redes sociais. É meu. Comprei há 2 anos. Ele é meu inquilino. O rosto dela perdeu toda a cor. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela tentou dizer algo, tentou encontrar palavras, mas não havia palavras para aquele momento. Se esta história está fazendo você sentir algo, se você acredita que há justiça no que está acontecendo, deixe seu like. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Carolina ficou em silêncio por longos segundos, processando, recalculando cada memória, cada conversa, cada momento em que me olhou com desprezo. Finalmente ela falou, a voz quebrada, desesperada. Gabriel, eu cometi um erro terrível. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, se você soubesse o que, Carolina, teria ficado comigo? Teria continuado casada com o zelador se soubesse que ele tinha dinheiro? É isso que você está dizendo? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dela, no desespero dos olhos, na forma como as mãos tremiam agarrando a bolsa cara que provavelmente o namorado comprou para ela. Você não me deixou porque eu era zelador. Você me deixou porque achou que ser zelador era tudo que eu era. Porque mediu meu valor pela roupa que eu vestia, pelo carro que eu não tinha, pelo status que você achava que eu não podia te dar. E sabe o que é mais triste? Eu te amava, Carolina. De verdade. Teria dividido tudo isso com você. Mas você escolheu ir embora antes de descobrir com quem estava casada. As lágrimas agora caíam livremente. Ela tentou se levantar, se aproximar, mas eu ergui a mão. Ela parou no meio do caminho. Gabriel, por favor. A gente pode conversar. A gente pode... Pode o quê? Voltar? Recomeçar? Você acha mesmo que depois de tudo eu vou querer você de volta? Você me humilhou, Carolina. Me tratou como se eu fosse invisível. Sentiu vergonha de mim na frente dos seus amigos. E agora que descobriu que eu tenho dinheiro, que eu sou dono do prédio onde você trabalha, que eu controlo mais do que você imaginou, agora você quer conversar? Ela soluçou. Um som gutural, desesperado. Mas eu não sentia pena. Não sentia raiva. Não sentia nada além de uma clareza fria sobre quem ela realmente era. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A empresa onde você trabalha. 10º andar, escritório com vista para a avenida. O contrato de locação vence em 3 meses. Eles já manifestaram interesse em renovar. E como administrador-geral, sou eu quem decide as condições da renovação. Os olhos dela se arregalaram. Ela entendeu imediatamente a implicação. Sua carreira, sua posição, tudo dependia de decisões que agora passavam por mim. Não vou usar isso contra você, Carolina. Não sou esse tipo de homem. A empresa vai renovar nas mesmas condições se quiserem. Mas você vai ter que viver com isso. Vai ter que entrar neste prédio todos os dias sabendo que é meu. Vai ter que passar pelos corredores que eu cuidei. Vai ter que usar o elevador que eu consertei. E vai ter que me ver não como o zelador que você desprezou, mas como o proprietário que você subestimou. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu me levantei da cadeira, sinalizando que a conversa tinha acabado. Tinha trabalho a fazer, contratos para revisar, um império para administrar. Carolina, eu disse. Ela olhou para mim através das lágrimas. Espero que você seja feliz com suas escolhas. Espero que o gerente de vendas com o carro importado te dê tudo o que você acha que merece. E quando você estiver com ele no apartamento que é meu, lembre-se de que você poderia ter tido tudo isso sem precisar trocar de homem.
Só precisava ter tido um pouco de fé naquele que já estava ao seu lado. Ela saiu do escritório cambaleando, fechou a porta devagar. Ouvi os passos dela se afastando pelo corredor. Sentei novamente na cadeira executiva, à vista da Avenida Paulista pela janela, o sol iluminando a cidade, minha cidade agora. Peguei o telefone. Tinha mensagens dos meus sócios parabenizando pela apresentação. Tinha e-mails de empresas querendo agendar reuniões. Tinha propostas de novos investimentos. O trabalho não parava. E era exatamente assim que eu gostava. Naquela tarde recebi uma ligação inesperada. Era um namorado de Carolina, o gerente de vendas. A voz dele estava tensa, formal. Disse que precisava falar comigo sobre o contrato de aluguel do apartamento, que tinha algumas questões a discutir. Marquei para o dia seguinte no meu escritório. Ele chegou pontualmente às 3 da tarde. Terno cinza, gravata azul, aquele mesmo relógio ostensivo no pulso. Mas agora tinha algo diferente. Uma tensão nos ombros, um nervosismo nos olhos. Ele sabia que não estava mais no controle. Senhor Mendes, ele começou. A formalidade era quase cômica, vindo de alguém que me ignorava nos corredores há meses. Obrigado por me receber. Eu queria conversar sobre o contrato do apartamento. Está tudo em dia, mas pensei em discutir algumas melhorias que gostaria de fazer no imóvel. Sentei recostado na cadeira. Gesticulei para ele sentar. Ele obedeceu rapidamente. Estava diferente, sem a arrogância de sempre, sem aquele ar de superioridade que usava como armadura. Antes de falarmos sobre melhorias, preciso te informar algo. O contrato do apartamento também vence em 3 meses. Estou revisando todos os meus imóveis. Alguns vou renovar, outros vou colocar no mercado para venda. Ainda não decidi o que fazer com o seu. Vi a cor sumir do rosto dele. O apartamento onde morava era privilegiado. Localização nobre, acabamento de primeira, valor de mercado alto. Se eu decidisse vender, ele teria que sair. E encontrar algo similar seria caro. Muito caro. Entendo, ele disse. A voz saiu fina. Espero que considere a renovação. Sou um inquilino pontual. Nunca atrasei. Cuido bem do imóvel. Eu sei. Tenho todos os seus registros. Pagamento sempre no dia 5. Sem reclamações de vizinhos. Exemplar. Mas veja bem, não é uma questão de comportamento. É uma questão de estratégia de investimento. Preciso avaliar o que faz mais sentido para o meu portfólio. Ele engoliu seco, as mãos apertando os braços da cadeira. Estava acostumado a ser o predador, o homem bem-sucedido que roubava esposas de zeladores. Agora estava descobrindo que o zelador era, na verdade, o tubarão. E ele apenas um peixe pequeno nadando em águas que não eram suas. Vou ser honesto com você, continuei. Não tenho nada pessoal contra você. Não me importa com quem você está namorando ou o que faz da sua vida. Mas você precisa entender uma coisa. Este prédio é meu. 8 salas comerciais são minhas. Seu apartamento é meu. E agora, como administrador geral, qualquer empresa que queira se estabelecer aqui precisa da minha aprovação. Você mora em um universo que eu controlo. E talvez seja bom começar a me tratar com o respeito que essa posição merece. Sim, senhor. A resposta saiu automática, humilde, derrotada. Quanto às melhorias que você quer fazer, pode enviar a proposta para minha secretária. Vou analisar. Se forem benéficas para o imóvel, aprovo. Mas qualquer mudança estrutural precisa de autorização prévia. Está claro? Perfeitamente claro, senhor Mendes. Ótimo. Sobre a renovação do contrato, vou pensar. Você terá minha resposta em 30 dias. Pode ir. Ele se levantou rapidamente. Apertou minha mão com força excessiva, tentando recuperar alguma masculinidade perdida. Saiu do escritório com passos apressados. Provavelmente ia ligar para Carolina. Provavelmente iam ter uma conversa difícil sobre o futuro deles. Sobre como o zelador que ela desprezou agora controlava aspectos fundamentais das vidas deles.
Nas semanas seguintes, a rotina se estabeleceu. Eu administrava o prédio com eficiência. Implementei as mudanças que prometi. Novos sistemas de segurança. Renegociação de contratos que economizou 20% nos custos operacionais. Atualização tecnológica que valorizou os espaços. Os locatários estavam satisfeitos. Meus sócios estavam satisfeitos. O prédio estava se tornando referência na região. Carolina me via eventualmente nos corredores. Sempre desviava o olhar. Sempre apressava o passo. Soube que terminou com o gerente de vendas. Ele se mudou do apartamento 2 meses depois. Não renovei o contrato. Vendi o imóvel por um valor 40% acima do que paguei. Bom negócio. 6 meses depois da reunião no auditório, recebi uma proposta de compra do prédio. Um fundo de investimento internacional. Valor generoso. Consultei meus sócios. Decidimos vender. O retorno foi extraordinário. Minha parte deu para quitar todos os empréstimos e ainda comprar um portfólio de 12 propriedades comerciais em diferentes pontos da cidade. Carolina soube da venda. Soube que eu saí milionário. Tentou me mandar mensagens. Tentou pedir desculpas novamente. Bloqueei o número. Algumas portas, quando se fecham, não abrem mais. Não importa quanto a pessoa bata. Não importa quanto ela implore. Hoje tenho 35 anos. Administro 23 propriedades comerciais. Faturamento mensal de 6 dígitos. Moro em um apartamento no Itaim com vista panorâmica. Dirijo um carro que Carolina sonhava que eu tivesse. Mas faço tudo isso sozinho. Por escolha. Aprendi que as pessoas te valorizam não pelo que você é, mas pelo que elas conseguem ver. E se elas são cegas demais para ver seu potencial, não é sua obrigação abrir os olhos delas. É sua obrigação provar que elas estavam erradas, não com palavras, com resultados. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que seu valor não depende da aprovação de quem te subestimou. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Aqui tem mais histórias de homens que transformaram humilhação em combustível e dúvida em determinação.